Boa noite, pessoas. Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma intuitiva da quinta-feira, de todas as quintas aqui do Tarot Terapia, com Milene. Eu, Milene de Souza, taróloga há alguns anos, mais ou menos desde 2017, e que já faço esse trabalho lá no Insta desde 2021. Porém, estou aqui adentrando neste canal de comunicação há menos tempo do que o Insta. Portanto, lá tem mais conteúdos do que aqui, ok? A orientação segue sendo essa e as leituras de lá eu tenho trazido para cá. Por isso que você pode dar uma passeada aqui no canal, você vai ver que tem leituras diárias de segunda a sexta. Então eu trago dos stories de lá, faço o compilado aí dos vídeos e coloco aqui também com os textos que eu posto sempre ao final de cada leitura, tá? Então isso tudo tem na descrição do vídeo, bem como signos específicos para aquela leitura. Porém, se você sente que pelo título aquela leitura te chamou a atenção, pode ser para você mesmo que o seu signo não tenha saído. Isso acontece bastante, mas pode ser também o signo do grupo em que você está lidando, da pessoa amorosa aí que você está lidando, do familiar que você está lidando, ok? Mas todas as quintas a gente tem leituras exclusivas aqui do YouTube. Aí eu levo essa leitura para lá. Então são as intuitivas do Tarot Terapia. Essas não têm signos específicos, são atemporais. Essas não tem promessas, né, de coisas que vão acontecer em X dias, em 36 dias, misericórdia, isso vai acontecer a qualquer momento, clique aqui. Não, sem fins apelativos, tá? Isso aqui a gente lida com a realidade última, então o que está acontecendo mesmo, o que você precisa enxergar. Então são leituras mais voltadas de fato para o autoconhecimento. Não que as outras não sejam, né? Mas aqui a gente trabalha muito na profundidade, mas trazemos também situações específicas. Quanto mais você se conecta comigo, melhor, porque maior a probabilidade de sair alguma coisa para você. Porque muita gente está dizendo, ai, sua guiança me ama, ai meu Deus, sua guiança sempre colada comigo. Claro, porque quanto mais conectado e valorizando aqui o trabalho, mais respostas você terá, ok? Bom, 2 minutos e 28 eu já falei demais. E agora vamos ver o que a guiança quer para agora. Ok, vamos começar com o baralho cigano. Como não temos temas específicos, a gente vai começar falando de ciclos que precisam ser fechados. E hoje eu falei sobre isso, na verdade, a semana inteira eu estou trazendo leituras aí sobre encerramento de ciclos. E esses ciclos, toda vez que eu trago ciclos, eu trago aí padrões de comportamento também que precisam morrer, crenças limitantes que precisam morrer, e não só um término de relacionamento, não só um abandono já do trabalho, daquilo que está obsoleto, que já não cabe mais para você, tá? Então eu trago aqui a necessidade de algum encerramento, ou vocês estão passando por algum encerramento, tá? Segunda coisa, confirmando, soltando peso. E esse encerramento ele vem com vitória. Se você está querendo encerrar alguma coisa, essa é a leitura para você, tá? Porque é isso que vai resolver as tuas questões. Ok? Simbora. Alguém tá segurando um tranco aqui. Eu não gosto muito de falar dessa palavra resiliência, porque parece que é tudo muito difícil e aí você renasce do fogo, é como se fosse assim. Mas na verdade, na nossa vida, precisamos inclusive, eu gosto muito de perguntar o que é que Jesus faria, apesar de ser um espírito altamente evoluído e nós estarmos na busca, ele nos deixou exemplos. Então, é muito assim, de realmente a gente não precisa segurar as coisas como um peso, por mais difícil que sejam, é a gente soltar o peso. E a gente traz a carta da cruz aqui, a guiança me fala muito de carta da cruz como solte o peso, né? Tem vitória, tem salvação. Então, é o final de uma jornada. Eu trago aqui muita compaixão, então vou trazer aqui pelos números, eu trago muita compaixão, vindo do cardíaco mesmo, pela própria situação, ou por uma situação que vocês estão passando. Trago encerramento,
E esse final de ciclo ele vai trazer uma manifestação. Vocês talvez tenham conseguido realmente, foram resilientes, apesar de eu falar aqui que não sou muito fã assim da resiliência, porque tudo traz muito peso, mas alguém aqui estava segurando alguma coisa. Mesmo assim criou raízes, tá? Alguém aqui precisa focar no amor próprio, se não encerrou esse ciclo, precisa focar no amor próprio, no alto amor, e não é aquele alto amor egoísta, tá? Tipo assim, eu tenho amor próprio, e aí não é aquele da vaidade, do orgulho, é amor próprio de olhar para si mesmo com compaixão e dizer, olha, eu não mereço mais viver essa situação, mais ou menos isso. Gente, desde já, para leituras particulares, vocês podem ir na minha bio aqui, nem sei se chama bio, mas na minha bio aqui vai lá no canal, tem um textozinho e tem um link, mas é muito mais fácil vocês me acharem pelo Insta, então @taroterapia com Milene, tarô com T no final, então ficam 2 T's, tarot terapia com Milene. Vai lá, você manda um direct pra mim, tá? E pelo chat, no meu site também, www.taroterapiacomilene.com, tá bom? Então vocês me acham lá pelo site, podem enviar uma mensagem e assim a gente vai conversando. Gente, por mais que vocês estejam nesse vazio, e vocês estão sentindo vazio aqui, e logo eu trago o número 1, é como se, o que eu sinto muito alguém se falar aqui, é como se a pessoa zerasse a vida, sabe como é que é? Tem uma coisa que precisa encerrar, e aí alguém zera a vida e parte para uma coisa muito maior. E vocês podem estar sentindo esse vazio, mas tem alguém que despido, e esse alguém que está despido está deixando a lua banhar, ou seja, trazendo aí a intuição, as emoções. Talvez você tenha se sentido sozinho em determinado ciclo, ou esteja se sentindo sozinho em determinado ciclo, mas você não está sozinho, tá? Gente, tem um presente aqui da espiritualidade para chegar. Para muitas pessoas pode ser um novo relacionamento, para outras pessoas podem ser novas parcerias, novas, enfim, associações, uniões. A gente pode estar falando sim de trabalho e você vai ver como é que cabe isso para você, tá? Mas, ou pode ser simplesmente um presente da espiritualidade, dizendo, olha, você passou por muitas coisas, agora é o momento de renascer. Para muitos, isso sai muito parecido com alguma leitura. Para muitos, o próprio casamento, onde se vive, né? Vocês estavam passando por um período difícil, tem uma melhora, mas você precisa trabalhar também para isso, tá? Muitas pessoas estão aí no escuro, ó, e é nesse vazio. Vocês estão sentindo um vazio. Vocês não estão sozinhos. Essas estrelas aqui já querem dizer muita coisa. Esperança, luz, a proteção divina. Vamos lá, trazendo os aspectos ao redor dessa questão. No final eu vou trazer um conselho para vocês, por escrito. Olha só. Bom, tem uma rainha de copas aqui precisando trabalhar um pouco mais os aspectos emocionais e comportamentais aqui. Alguém precisa encerrar um comportamento nocivo, um trabalho com as emoções. Me falam aqui imaturidade. Talvez estejam até um pouco ansiosos para que na busca sempre do novo. Se vocês ficam o tempo inteiro na busca, vocês têm que buscar. Vamos falar assim. Eu sou muito aluna do professor Olho Oculto, né? Então, vocês têm que buscar, mas vocês não podem ficar apegados a determinadas ideias, entendeu? Porque o apego, ele faz com que o fluxo trave, porque existe um efeito zeno ou zenão, e vocês podem ler um pouco mais disso, tá? Depois podem colocar efeito zenão, e vocês podem inclusive colocar quais efeitos práticos para a vida, porque aí vai trazer isso, alguém fica pegado na questão e a coisa não acontece. E isso está muito relacionado aqui ao trabalho com as emoções de vocês, ok? Tem uma necessidade de recolhimento aqui, talvez algumas pessoas... Não, tem uma necessidade mesmo, tá? Aqui o eremita está no lado oculto, ou seja,
tem uma necessidade de fazer uma reflexão profunda para encarar e achar que emoções são essas que não estão conseguindo ser trabalhadas. Quando vocês conseguirem trabalhar isso, tem uma roda da fortuna aqui para girar, tá? Mas não girou ainda porque vocês ainda não tomaram essa atitude. Só que possa ser que muitas coisas nesses últimos tempos tenham acontecido com vocês em relação aí a parcerias, a associações, e o divino colocou isso na vida de vocês para que vocês viessem a refletir, tá? Qual o caminho que vocês queriam seguir. Ou para algumas pessoas ainda vai acontecer isso, ou está acontecendo. Então, eu falo aqui de presente, passado e futuro, tá? Você vai ver como é que isso vai ressoar na sua vida. Você já pode ter passado por alguma coisa. Aqui eu trago figuras femininas, é isso. Alguém precisa entender um pouco mais sobre as emoções. Tem muita coisa que está no oculto, e aí tem essa necessidade de olhar para dentro. Não já teve o olhar para dentro, inclusive eu falei isso na leitura hoje de manhã. Muitas pessoas já olharam para dentro e eu já trouxe as consequências. Você pode, inclusive, estar indo lá na leitura do dia 29/5 e vem mudanças aí. Para quem já fez o movimento, vem mudança. Para quem não fez o movimento, tá na birra, não está se cuidando energeticamente, precisa fazer. Porque senão vocês vão ficar eternamente no baixo. O universo, ele responde à tua vibração, aquilo que você pensa, tá? É isso, gente. Apesar de proteção divina, de bênçãos que tem para chegar, existe um movimento que precisa ser feito por vocês. As estrelas têm, ou a estrela traz o número 16, e o número 16 é o segundo ciclo do número 7, traz interioridade, traz você, a necessidade de você se compreender dentro desse mundão, dentro desse universo. Então você precisa se compreender, você precisa olhar para dentro e dizer, caramba, o que é que eu preciso melhorar nisso, tá? É orgulho, é vaidade, é birra infantil, eu quero que as coisas só aconteçam do meu jeito, então eu sou egoísta, né? Tem alguém aqui muito voltado às emoções do passado. Até agora eu só trago o lado sombra aqui. Muito tristes por coisas que acontecem. Tem alguém que é muito autoritário, muito mandão, só quer fazer as coisas do jeito da pessoa e não aceita que ninguém faça diferente. E aí você fica sem direcionamento, porque o universo não gosta de padrões rígidos. Corte. Tá na hora de arar seu solo. Corte com essas emoções. Sempre é uma tristeza, tudo é um fardo. Aliás, hoje a rede social, ela praticamente quer que você fique assim. Então, se você não tiver um controle sobre o que você visualiza, o que você... quem você segue... Enfim, você vai entrando naquele looping ali, você entra inclusive no loop de negatividade, de ilusões, tá? Dê exemplo só. Olha, gente, tem uma pessoa que é muito autoritária aqui, mas para algumas pessoas tem alguém que é extremamente poderoso dentro disso aqui, dessa relação, dessa associação, que é muito próspero, que traz clareza. Mas muitas pessoas ficam aqui de birra, ó. Espera aí. Tem uma força trazendo negatividades aqui. Tudo tem que punir esse alguém. Ah, se não fez isso do jeito que eu queria, então eu vou punir, eu vou dar gelo, eu vou fazer, eu vou... Isso tá muito parecido com a tiragem da manhã. Então deem uma olhada lá, pode complementar um pouco a leitura de vocês, essa leitura aqui. E é
isso, gente, tem um rei de ouros aqui, é extremamente próspero, ó. Tem um imperador aqui, que é extremamente próspero, que ajuda, ou são vocês retomando a autoridade da própria vida, não deixando a autoridade de vocês no passado. Vou ajeitar um pouquinho esse ventilador aqui, pronto. Não focando a energia no passado, ou nas emoções ou no que passou, que era ruim. Tem uma clareza aqui, tem alguém que traz luz até para a vida de vocês, ou vocês precisam de luz, ou vocês precisam iluminar, ou vocês precisam se iluminar, trazer esse controle, retomar o controle da sua vida. Você deixa o controle da sua vida muito na mão de outras coisas, ou na mão de um certo alguém. Vocês podem estar lidando com uma relação que é um obstáculo. Isso pode ser um chefe, pode ser um marido, pode ser uma esposa. Ok, a gente traz a energia muito do masculino porque a gente pode estar trazendo aqui questões relacionadas a pessoas autoritárias, tá? Só que tem um casamento, uma união aqui, uma associação que é uma bênção, talvez vocês não enxerguem. Vamos lá, vamos seguindo para ver o que vem aqui. Alguém está sempre na dualidade. E a dualidade aqui é real. Não tá na sombra. Tá na luz. Tem um casamento aqui, uma associação que é extremamente poderosa. Tem uma associação muito poderosa aqui. E aqui fala que essa associação, ela precisa ter... Alguém precisa persistir nessa relação. Eu vejo muito que esse encerramento de ciclos é um encerramento de ciclo de comportamentos, porque eu estou lidando com o emocional. Não estou vendo o ciclo como uma questão negativa, é um comportamento que precisa ser modificado. E a espiritualidade está bem observando aí, ó. Tá tomando conta de tudo. Outra coisa, tem uma necessidade de reflexão muito grande. Por que estou sempre nessa dualidade? Tá tudo bem. E aí daqui a pouco eu entro no caos de novo. A gente tem muito ego envolvido aqui. Alguém precisa dominar as emoções, viu? Não tem domínio, não. Para ter conquista, vai precisar dominar as emoções. Com muita força, com muita coragem, com muita estratégia. Alguém precisa dominar um pouco o racional, racionalizar as coisas. Quando vai muito pro emocional, aí às vezes vem esses comportamentos infantis. Aí, ó, tem alguém aqui que é extremamente ansioso, que só pensa no lado negativo das coisas. Para algumas pessoas podem estar lidando com pessoas falsas ao redor e essa energia também está influenciando essas associações, porque estamos falando aqui de relações, essas associações negativas estão influenciando aí no próprio casamento também, tá? Tem isso também. E aí há uma necessidade de vocês ficarem um pouco no modo eremita, trabalhando esse emocional e se afastando um pouco de tudo que traz negatividade para vocês. Para alguns tem uma situação aqui que é financeira, estão lidando com perdas. Essa perda pode ser por conta de ansiedade ou de pessoas falsas ao redor. Aí, ó, tem sabotagem. Tem sempre alguém de olho na tua vida amorosa. Se você tem um casamento que é muito bom, tem sempre alguém de olho nisso. Tem uma felicidade familiar aqui, mas essa felicidade familiar, ela tá na sombra aqui, ó. Ela precisa estar assim. Ela tá assim. Gente, tem uma família extremamente próspera e abundante aqui para algumas pessoas. Alguém tá sabotando alguma coisa aqui. Vocês vão entender o que é. Vocês podem colocar aí nos comentários também, se vocês estão passando por alguma coisa.
E a gente pode conversar, ou vocês colocam lá no direct também, que eu sempre bato papo aí com a minha galera, a minha tribo. Olha aí, pensamento negativo. All time, full time. Pensamento negativo. Sempre rodeado de negatividade. Eita, caiu aqui, gente, mas é a carta da carta. E eu não vou pegar agora, não. Depois eu pego, tá? É a carta da carta que caiu. É uma comunicação que é sempre negativa. E aí não traz fluidez para a questão toda. Tem uma necessidade de transformação muito grande. Podemos estar falando aqui de gente de Áries, Leão ou Sagitário, que está inclusive deixando o poder pessoal. Olha só que coisa interessante. Talvez alguém que está deixando o poder pessoal na mão de outra pessoa, alguém extremamente próspero aqui, pode ser uma parceria sua, mas está deixando o poder pessoal lá embaixo, porque sempre está abdicando de coisas por conta de um certo alguém que talvez inclusive não esteja valorizando tanto essa relação, tá? Aí, ó, essa pessoa tá aí na sombra, tá pensando, tem uma comunicação aqui que tá difícil. O que você não tá conseguindo enxergar? Talvez você esteja aqui no território das ilusões. Você não tá deixando a intuição tomar conta, você fica no ilusório. Infantil. Alguém aqui é extremamente infantil e está influenciando nessa relação. Gente, comentem aqui. Tira mais uma. Eu não vou pegar essa carta da carta, né? Porque aqui eu não consigo parar o vídeo e continuar. Então eu já vi que caiu aqui pra cima e eu já fiz essa análise aqui. Tá tudo certo. Tem alguém que visualiza demais as coisas como negativas, nunca estão satisfeitos com alguma coisa, porque alguém sempre tem que se dobrar ou se curvar dentro do relacionamento. Mas a espiritualidade aqui, ó, tá falando, você precisa se cuidar. Eu cuidei dessa união, nós cuidamos dessa união. Essa união, ela precisa ser alegre. E tem alguém aqui abençoando muito a figura masculina dessa relação, ó. Ou tem a espiritualidade, eu quis dizer. E essa figura masculina ama muito a figura feminina, que já saiu aqui. É algo que é muito abençoado. Mas talvez vocês não consigam enxergar. Estão sempre chateados, procurando birra, ou chateadas, né? Gente, eu falo figura masculina, vocês podem tomar como vocês quiserem, tá? Porque eu trago aqui alguém que é do masculino. Você pode ser do masculino e ser mulher. E tem muita característica yang, né? Então, se você tem muita característica yang e o seu parceiro, sua parceira pode ter o feminino muito forte, um emocional muito forte, tá? É isso, gente. Tem algo pra chegar aqui, pra esse casal, ou talvez pra essa relação. Tô sentindo muito que tá falando de casais aqui. Mas, mais uma vez, estamos falando sobre questões que alguém não está conseguindo enxergar dentro de uniões, casamentos, etc.
Já trago aqui Gêmeos, Virgem, tá? Não trabalho com signos dia de hoje, mas quando sai eu falo, né? Temos Câncer aqui. Temos Leão aqui. Alguém aqui é muito inseguro, por isso que age dessa forma. Mas talvez o comportamento de alguém aqui influencie nisso. Vamos ver mais algumas coisinhas. 25 minutos já. Gente, alguém precisa despertar. E alguém precisa quebrar por dentro para melhorar o comportamento, tá? Acorda o teu gênio. Aqui, ó, broken open. Alguém precisa deixar quebrar mesmo por dentro. Talvez quebrar o ego, entender que tá errado, que tá errada na situação e que precisa modificar esse comportamento infantil. É como se fosse assim, meio pueril, meio adolescente demais. E aí não consegue enxergar, porque talvez alguém nessa relação seja mais maduro ou madura. Eu sinto que esse imperador, ele já é maduro. Olha aqui, ó. Ele é a clareza, ele é a iluminação, já tem maturidade. Olha, isso aqui já está sendo exposto e revelado. Por meio de quê, Mi? Por meio de situações que já aconteceram há muito tempo e estão se repetindo. Isso já está exposto e revelado. Você continua no mesmo padrão? Você precisa deixar-se abrir. Olha aí, número 7 de novo. Deixar abrir, virar uma chave para descobrir que talvez você não esteja agindo de uma forma bacana. Call of the Muse. O chamado da musa. Tipo, alguém precisa despertar mesmo aqui. Colocar ordem, tá no caos. Ok, alguém precisa ter um pouco mais de foco dentro dessa relação, mas não tem. É como se você colocasse muito prioridade às outras coisas e não estivesse olhando para isso, olhando para essa relação com beleza, vendo o belo que é essa relação. Vejo que é uma união muito abençoada aqui, tá? É o que eu estou vendo. Se você não está nesse relacionamento, não pega a leitura para você. Você pode estar... Sinto aqui muita questão de união e casamento, etc. Mas você pode ter aí associações dentro da sua família, situações dentro da sua família que precisam ser resolvidas. Um pai, um avô, um irmão, né? Mas eu sinto muito que tem uma questão aqui de relacionamento amoroso. Bom, gente, vamos para a reta final. Qual a mensagem aqui para vocês de reflexão? Sacrifício. Você está recebendo um convite para soltar a cruz. Falei sobre isso, né? Que não cabe a você carregar. Muitas vezes acreditamos que se nos doarmos por completo a alguém ou a alguma coisa, estaremos sendo úteis. No entanto, o que está escondido por trás de tanto alto sacrifício geralmente é o abandono de si mesmo. Abdicar dos seus próprios sonhos por alguém não é necessariamente uma atitude elevada. Existe uma diferença entre ser de auxílio e sacrificar a própria vida e os próprios anseios em prol dos outros. Solte a cruz e siga a sua vida com leveza. E o que eu sinto aqui é que alguém sempre está priorizando outras coisas e não está priorizando a relação, tá? O relacionamento, o estar bem dentro do relacionamento. Tem mais uma coisinha que vai sair aqui sobre esse sacrifício. Tá chegando uma reta final aí de algo que tá trazendo muita dor. Essa fase tá finalizando.
E aí o sol vai voltar a brilhar. Tem uma certa partilha aqui. Partilha que eu falo de colheita de frutos plantados. Peraí, gente. Caíram três, eu quero só uma. Tem uma oportunidade aqui chegando, é uma oportunidade de mudança. Talvez vocês estejam também mal em uma outra área da vida de vocês. E estando mal na outra área da vida, vocês carregam isso para a relação. Avaliem isso. Tem muitas pessoas assim, perdidos profissionalmente, não conseguem se encontrar dentro daquilo. E trazem isso para a relação, essa frustração para a relação, tá? Aqui tem algo que é muito mais equilibrado, uma fase muito mais equilibrada para chegar. Mas a gente traz arcanos menores, então a gente traz aqui a necessidade de mudança mesmo de um certo alguém, tá? E coragem e determinação para fazer essa mudança, gente. Alguém precisa modificar aqui alguma coisa mental. Alguém precisa virar uma chave mental. Eu tô falando que isso aqui tá falando de comportamentos, porque alguém aqui é muito confuso, ansioso, não sabe o que quer, e aí fica no comportamento infantil, nas ilusões, ok? Espero ter ajudado vocês. Um beijo super grande. Até a próxima quinta. Próxima quinta também temos intuitivas, mas fica de olho aqui no canal. Se você gostou dessa leitura, dá um like, compartilha com alguém que gosta, com um amigo, alguém da família que você tá vendo que tá passando por essa situação, pode ajudar alguém também, tá? Então me ajude a ajudar alguém, assim você se ajuda também. Essa é sempre a minha frase, ok? E fica de olho lá no Insta. No sábado a gente vai ter leitura, no dia 31, vamos ter a leitura do mês de junho e dos aniversariantes de junho. Então se você faz aniversário em junho, vem comigo que lá nos stories tem a leitura todos os dias, salvo no domingo. Porém, a leitura do domingo é a mesma de sábado, que engloba o sábado e o domingo. No entanto, neste final de semana, especificamente, teremos a leitura somente para o mês de junho, entrada do mês de junho, e para os aniversariantes de junho, ok? Beijo grande, tchau, tchau!